Olá, cinéfilos, eu sou Márcio Salem do Cinema com Crítica, com os meus comentários sobre Cavaleiro da Lua, série da Marvel Studios, cujo sexto e último episódio estreou hoje na Disney Plus, concluindo assim a minissérie ou a primeira temporada. Vai depender muito da cabeça do Kevin Feige. A história já nos pega desprevenidos quando ela nos apresenta Steven Grant, que é um funcionário de um museu na Inglaterra, um funcionário de museu especializado na cultura egípcia, e que ao acordar está acorrentado à cama, cercada por areia, com trancas na porta, justamente porque dentro de si coexiste uma outra personalidade, a do norte-americano, ex-fuzileiro naval Mark Spector. E a série, portanto, nos proporciona um olhar que nós talvez não tenhamos tido antes dentro do subgênero de super-heróis, que é o do transtorno dissociativo de identidade, antigamente conhecido como múltiplas personalidades. E este personagem, que pode ou não ser um herói, ao lado de um outro que é um super-herói, o Cavaleiro da Lua, ele está numa aventura relacionada a uma busca por um escaravelho dourado que é desejado pelo Arthur Harrow. Arthur Harrow, personagem interpretado pelo Ethan Hawke, que deseja encontrar esse escaravelho para poder, assim, encontrar a localização da tumba do deus egípcio Ammit, ressuscitá-lo e poder trazer o julgamento ao mundo. O conceito que permeia essa narrativa é o mesmo conceito que nós já vimos antes em Minority Report. Emmett permite que os crimes e que as pessoas sejam julgadas antes de cometer os crimes. Então, ele promete expurgar do mundo o mal, antes do mal se revelar como mal, o que confere um ângulo interessante ao personagem do Ethan Hawke, que não é necessariamente aquele vilão maligno por ser maligno, mas o vilão maligno que tem, de uma forma enviesada, um propósito bom detrás dele, bem parecido com o que o Thanos nos proporcionou na série de filmes Vingadores. Ao mesmo tempo, nós descobrimos que uma outra divindade rege as ações de Mark Spector / Steven Grant, que é Khonshu, que, diferentemente de Emmett, acredita que esse julgamento deve ser realizado apenas após o cometimento de um crime. Lógico que quando você confronta essas duas ideias de punitivismo, você já tem uma possibilidade de um discurso bastante interessante que vai ser enriquecido por esta cultura egípcia e por dois atores que chamam a atenção não apenas pelo nome, mas sobretudo pelo talento de cada um deles, Oscar Isaac e Ethan Hawke. Então, meu Deus, por que essa série não funciona? Olha, tentar entender o que Cavaleiro da Lua provoca para que, tendo todos esses atributos na mão, consiga proporcionar uma experiência tão medíocre, é uma tarefa digna deste vídeo. Vou falar para vocês aqui uma coisa. No primeiro episódio de Cavaleiro da Lua, e eu me recordo muito bem de ter escrito esse tweet, eu elogiei a aparente violência que a série iria nos proporcionar. Não pela violência propriamente dita, mas porque esta violência que estava sendo realizada e praticada dentro do episódio poderia nos indicar que estaríamos dentro de uma série cujas consequências fossem visíveis, cujos temas pudessem ser melhor explorados, cujos personagens pudessem ser desenvolvidos com maior profundidade, e nada disto acontece. Ao longo de 6 episódios, tudo que Cavaleiro da Lua consegue ser é mais um filme de boneco. E desculpa estar falando isso, porque eu também sou fã de HQs, eu também sou fã de Marvel, mas é mais um filme de boneco que desperdiça a oportunidade de desenvolver um personagem interessantíssimo que estava sendo interpretado por um ator incrivelmente competente para dar tônus e complexidade a estas duas personalidades, em troca do que eu posso apenas chamar de uma versão mal concluída de Power Rangers, em que Rita Repulsa joga seu cetro na terra, grita: "Faça meu monstro crescer!" E aí, bem, você tem o que tem. Eu vou começar a falar spoilers, então se você ainda não concluiu a série, eu recomendo que você veja esse filme depois de assisti-la, tá bom? Estamos combinados?
Muito dos problemas da série vem em função do seu roteiro. Seu roteiro é muito pedestre, ele tenta retornar àquelas buscas que filmes de aventura nos traziam, as buscas por um grande artefato, uma relíquia que pudesse ligar o mundo terreno ao mundo imortal, ao mundo espiritual, ao mundo das divindades. E esse é a relíquia, é esse escaravelho que vai levar nossos personagens ao Egito, vai levar os nossos personagens a entrar em contato com uma cultura diferente daquela usualmente apresentada nos cinemas, mas que é mal retratada dentro da narrativa. Pois não adianta você trazer apenas uma cultura estrangeira, você tem que trazê-la e desenvolvê-la com afinco. E nada disso acontece. Isso começa em como você tem um retrato muito rasteiro, superficial, da cultura e da religião ou da mitologia egípcia e seus deuses, metade homem, metade animais. Existe um empobrecimento cultural vindo daí, porque não existe nenhuma tentativa do roteiro de tentar nos convidar a conhecer aquele mundo. E veja só, nós temos um personagem, que é o Stephen Grant, que tem conhecimento pleno desse mundo. Então, nós tínhamos a desculpa perfeita para sermos apresentados a ele. E não fomos. Além disso, o roteiro ele é muito apressado. Ele tenta colocar o espectador rapidamente numa rota de aventura, rapidamente tira o personagem de sua zona de conforto, já joga ele lutando com Arthur Harry, lutando com seus asseclas em episódios que têm efeitos visuais bastante comprometedores. O último, por exemplo, utiliza efeitos especiais noturnos justamente para tentar esconder eventuais pobrezas do acabamento digital computadorizado. Mas não apenas por isso, você tem um roteiro que não se preocupa em desenvolver seus personagens até chegar ao quinto episódio. Ao longo de um episódio que nos leva a percorrer uma instituição manicomial em que o personagem é obrigado a enfrentar e encarar no espelho seus traumas do passado que provocaram a fratura de sua mente em duas identidades, nós percebemos claramente como a minissérie abriu mão de algo muito legal, de algo muito bom, que é esse desenvolvimento do personagem, que é nos proporcionar como em razão de algo que aconteceu no passado em sua família, Mark precisou criar uma outra identidade e, como vocês vão descobrir na cena pós-créditos, uma terceira identidade cuja origem ficou incerta na série, para poder saber lidar com o mundo do lado de fora. É interessante porque o Oscar Isaac consegue transitar entre essas duas personalidades, embora o trânsito que ele faça entre as duas personalidades seja muitas vezes maniqueísta. Precisa de um espelho que ele olha, espelho, espelho meu, e no espelho você vê o reflexo de uma outra interpretação, sempre fazendo esse choque. A narrativa nunca encontra uma forma diferente de tentar trazer essas duas personalidades juntas até chegar no fatídico quinto episódio. Só que ao chegarmos no fatídico quinto episódio, que é um episódio muito bom, repito, nós temos muitas conveniências do roteiro. Nós temos, por exemplo, um personagem que ressuscita só porque Osiris sorriu para você. Nossa, tem formas melhores de um roteiro nos dar uma informação e nos dar uma resposta para um problema irresolvível, como também dizer, para isso nós temos que levar o personagem para dentro dessa pirâmide, e ali nós vamos conseguir fazer o ritual que vai acabar com as ações agressivas da deusa Ammit. E, gente, quem criou essa regra? Essa regra é criada assim, no estalo de dedos, ela simplesmente acontece como se fosse uma necessidade que o roteiro teve de concluir suas ações. E isso fica pior ainda, porque nós utilizamos o apagão do personagem como uma muleta de roteiro para esconder as consequências e as respostas dos atos. Então, por exemplo, Mark ou Steven pode estar rodeado de 16 capangas. Poxa, como eu vou resolver isso? Já sei, incluo um apagão. O personagem apaga, ele aparece de novo, já está tudo resolvido. Isso funciona uma vez, na segunda já não funciona tão bem, na terceira já mostra-se como um elemento de preguiça. Isso nos mostra também como Kevin Feige e sua equipe criativa tem autoestima, para não dizer o contrário, seus espectadores. Eles simplesmente entregam qualquer coisa, e esse qualquer coisa é recebido como se fosse a sétima maravilha do mundo por muitas pessoas. E não é. Nós temos personagens subdesenvolvidos que desperdiçam ótimos atores. Até agora eu não sei exatamente o que Ethan Hawke está fazendo dentro dessa minissérie, se não pela cena final dele, né, uma cena expressiva em que ele
pede para Emmett tirar sua vida, porque ele sabe que a balança não vai ser justa com ele por tantos pecados que ele já cometeu e que ele possivelmente cometerá. Isso mostra como ele era, de fato, um personagem inclinado para trazer essa bondade na versão enviesada e na versão torpe que ele acreditava ser real. Nós perdemos, né? Nós desperdiçamos o Oscar Isaac, que consegue ou tenta sair ileso da narrativa. A cultura egípcia, riquíssima, fica numa superficialidade cansativa. E o que sobra? Sobra apenas bonequinhos brigando, monstros gigantes brigando em um Egito que parece nem reparar que aquilo ali está acontecendo. Não sobra muita coisa. Sobra só uma obra que tinha muitas potencialidades e não sabe aproveitá-las. E quando você pega um herói que tem tanto a nos oferecer, não apenas o transtorno dissociativo, não apenas uma cultura, mas a oportunidade para que a Marvel faça algo com mais peso, com consequências, você simplesmente tem o mesmo com arroz de sempre, né? Não vou passar pano para ninguém, para Cavaleiro da Lua, dou 2 estrelas em 5. E vai tarde. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir aqui abaixo, comente o que você achou, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, porque todos os dias eu trago críticas de filmes e séries para vocês.